Como encaixar o Danilo no time do Botafogo? O Botafogo perdeu jogadores importantes no seu meio de campo, com destaque para a saída do Gregory, que era um titular absoluto, já estava firmado no time, e aí agora vem essa dúvida na cabeça do torcedor do Botafogo. O Botafogo contratou o Danilo, mas como encaixar ele? Vai jogar como segundo homem de meio de campo ou vai jogar como primeiro volante? É isso que eu vou tirar no vídeo de hoje, essa tua dúvida, cara. Eu vou te falar como o técnico David Ancelotti vai encaixar o Danilo no time do Botafogo de acordo com o que ele vem mostrando nos jogos. Já tem uma quantidade interessante de jogos do David Ancelotti, então já dá pra gente ter uma ideia de como ele tá modelando esse time do Botafogo, fase ofensiva, fase defensiva, e como o Danilo vai ser a peça-chave que vai transformar esse time do Botafogo. Vem comigo. E é assim que eu imagino que vai ficar a escalação titular do Botafogo com o Danilo. Eu só quero dar um detalhe aqui pra vocês já no início, que é: eu acredito que o Botafogo vai contratar mais alguns jogadores e vai chegar pelo menos um ponta-direita e um centroavante de ótimo nível ainda no Botafogo nessa janela de transferências, que vai transformar o time mais forte ainda e mais favorito a poder conquistar títulos nessa temporada ainda de 2025. Mas vamos lá. Botafogo vai ter o John no seu gol como seu goleiro titular. Na lateral direito, o Vitinho em tese é o titular, mas o Matheus Pontes também sempre entra. Então existe esse revezamento até para os dois jogadores não ficarem com a carga muito grande de minutagem. Vitinho e Matheus Pontes são laterais que se equivalem, cada um é melhor em uma coisa, né? O Vitinho é um pouquinho melhor defendendo, o Matheus Pontes é um pouquinho melhor atacando, mas são dois bons laterais sim que tem no elenco do Botafogo. Às vezes eu acho que a própria torcida desvaloriza muito os ativos do clube, e Vitinho e Matheus Pontes são laterais sim interessantes pro nível do futebol brasileiro. A dupla de zaga titular do Botafogo, que se encaixou como se já estivesse jogando há muito tempo junta, é Caio Pantaleão, ou Caio Fernando, como ele preferir ser chamado, e o Alexander Barbosa. O Caio chegou em um nível assim absurdo, né? Jogando muita bola, parece que já tá no Botafogo há muito tempo, tanto que você nem ouve mais falar sobre o Jair, que foi negociado. Tamanha foi a capacidade do Caio de chegar e de conquistar o seu lugar, que você nem lembra mais do Jair, nem fala mais do Bastos. A zaga do Botafogo tá muito bem acertada com o Caio e com o Alexander Barbosa. O Barbosa também é um zagueiraço, né? Muitas vezes a gente não fala tanto do Barbosa, mas é um baita zagueiro que tem o Botafogo. Na lateral esquerda, o titular é o Alex Telles, mas o Botafogo ainda tem o Cuiabano como um lateral reserva de bom nível, né? Os laterais do Botafogo são todos de bom nível. Alex Telles, o Cuiabano, o Vitinho, o Matheus Pontes são jogadores que eu acho muito interessantes e que às vezes não são tão valorizados. E aí agora, como encaixar o Danilo nesse meio de campo do Botafogo? Primeiro, o Danilo é um jogador que pode jogar como primeiro volante e como segundo volante. E existem também pessoas que falam que o Danilo pode jogar como um camisa 10, porque ele tem muita qualidade para isso. Mas a posição realmente do Danilo é primeiro e segundo volante. Quando você coloca o Danilo, um jogador dessa capacidade técnica, para jogar como primeiro homem de meio de campo, o que vai parecer é que o Botafogo tá perdendo um jogador que poderia estar produzindo gols lá na frente. Mas você tem que ver o lado que o Botafogo vai ganhar, né? A capacidade do Danilo de quebrar a pressão do adversário por meio de passe, por meio de drible, é algo que o Botafogo vai ganhar demais tendo o Danilo como esse primeiro homem de meio de campo. E você não vai tirar o Marlon Freitas do time do Botafogo para colocar o Danilo como segundo volante, porque o Marlon Freitas, além de ser um excelente jogador, é um jogador também que tem uma liderança gigantesca no grupo. Então o Marlon Freitas não vai sair. Quem deve sair realmente é o Newton, que vem sendo um titular nesses últimos jogos como primeiro volante. E aí você vai ter Danilo e Marlon Freitas como essa dupla de volantes do Botafogo. E o que o Botafogo vai ganhar com Danilo e com Marlon Freitas? Bom, o primeiro ponto que o Botafogo vai ganhar é a capacidade de lançamentos longos. O Marlon Freitas é um jogador que já faz isso muito bem, encontra ultrapassagem de lateral, encontra ultrapassagem dos pontas, e cara, o Botafogo com o Danilo também vai ganhar isso, porque o Danilo é muito bom também de fazer bolas longas. Ele vai dar a bola longa para um lado, vai dar a bola longa para o outro lado, e quando ele tiver armando o time do Botafogo, a gente viu um Botafogo contra o Bragantino fazendo uma saída de 3, utilizando o Newton, pode acontecer também com o Danilo, centralizado no meio dos zagueiros, ou também jogando aqui um pouquinho mais pelo lado esquerdo, deixando o Alexander Barbosa mais centralizado, que são ocasiões que acontecem no jogo. Você pode liberar os seus dois laterais para o ataque, e aí você ganha, novamente, essa capacidade muito grande do Danilo de encontrar bola longa, variar corredor. O Danilo faz isso muito bem, mas não é sempre que o Botafogo vai estar nessa saída de 3.
Botafogo, por exemplo, também pode fazer uma saída com o Alexander Barbosa, com o Caio, e deixar o Danilo aqui fazendo um papel um pouquinho mais de um passe de sustentação por dentro, atrás, por exemplo, de uma pressão dos adversários. Depende muito de como o adversário vai estar se comportando. E aí você vai dar também até um pouco mais de liberdade para o Marlon Freitas, que eu percebi isso, de chegar mais na área. O David Ancelotti está dando um pouco mais dessa liberdade para o Marlon, de avançar mais, pisar na área, ser esse elemento surpresa, e o Botafogo pode ganhar isso como novidade. Você tendo o Danilo como esse jogador para fazer essa saída de bola. Não necessariamente o Danilo vai ficar só lá atrás, não. Eventualmente, o Danilo pode passar, o Marlon Freitas pode ficar também. Os dois podem avançar, dependendo de como vai estar o jogo. Se o adversário não está contra-atacando muito, se o adversário já está todo lá atrás fechado. E aí você tem esses dois jogadores com muita capacidade técnica para jogar, Danilo e Marlon Freitas. Quem ganha é o Botafogo tendo essa dupla de volante. Não necessariamente um vai ser o primeiro ou o segundo volante, porque os dois têm capacidade de fazer essas duas funções. O Danilo um pouco mais pegada de marcação, cobre bem os espaços para fechar também, marcação dos lados do campo. Danilo rouba bolas muito bem. Então, Danilo vai entrar no lugar do Nilton, eu acredito, como esse primeiro volante em tese do time do Botafogo. E aí você tem o Savarino ou Correa jogando como um camisa 10 do Botafogo. Você tem o Arthur como esse ponta direita, mas como eu falei, acho ainda que vai chegar um ponta direita de muito bom nível no time do Botafogo. Meia esquerda é o Álvaro Montoro, esse moleque aqui é sensacional, o que joga de bola. Eu já estou virando fã do futebol de Álvaro Montoro, eu tenho certeza que a torcida do Botafogo em si também. E aí, como centroavante, o Arthur Cabral ou o Correa também pode jogar como centroavante. E aí você vai ter o Botafogo que ainda está buscando a contratação desse grande nome no ataque para substituir o Igor Jesus. Quando esse nome chegar, o Botafogo vai ficar mais forte ainda. Então é assim que vai se encaixar o Danilo no time do Botafogo, e é assim que está ficando a estrutura do time do David Ancelotti. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Encaixariam o Danilo nessa função também? Ou tiraria o Marlon Freitas do time? O que você faria no time do Botafogo? Colocaria o Danilo para jogar como esse camisa 10? Eu acredito que não, né? Mas comenta embaixo a sua opinião. Esse é o vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui!